Tratamento de Choque, com Paulo Eduardo Martins e Diogo Fontana. Boa noite, amigos da Rádio Vox, eu sou Diogo Fontana e está no ar mais um Tratamento de Choque, nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2014. Hoje o Paulo Martins novamente não está com a gente, mas está aqui o Frederico. Boa noite, Fred. Oi, boa noite a todos os ouvintes e até desejar um feliz 2014 atrasado. É a primeira participação dele, então feliz 2014 atrasado, né? O programa de hoje é o terceiro do ciclo Uma Agenda para a Oposição. Então esse é um assunto importante que está rendendo e que vale a pena voltar mais uma vez de novo para deixar tudo bem explicadinho e bem esclarecido. Antes disso, eu quero lembrar do crowdfunding da Livraria Danúbio. Eu já falei nos outros dois programas anteriores, mas falo novamente. A Livraria Danúbio está editando um livro de contos do escritor paranaense Luiz César Araújo, aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Esse livro vai sair em abril deste ano, editado pela Livraria Danúbio, é claro. E para levantar os recursos está sendo feita a pré-venda do livro, tanto em e-book quanto impresso. Quem quiser saber mais, entra na fanpage da Livraria Danúbio, está lá como publicação fixa. Falando já em fanpage, mais uma vez, como sempre, pedir para as pessoas curtirem a fanpage do Tratamento de Choque. Ela é o nosso canal de comunicação com vocês. Quem quiser falar com a gente, manda um inbox no Tratamento de Choque que a gente responde. Além da fanpage, tem também o canal do YouTube, que está crescendo, cada semana tem mais inscritos. Todos os programas anteriores estão lá. Você pode acessar, pode ouvir, pode compartilhar, pode recortar, pode fazer o que quiser, desde que cite a fonte, cite o Tratamento de Choque, link para a fanpage e link também para a Rádio Vox. Quero agradecer ao canal Blog de Links, que é um canal do YouTube que tem mais de 3.700 inscritos, que tem feito justamente esse trabalho, está postando lá os nossos áudios, os nossos vídeos, está recortando por assunto e está tendo uma boa repercussão. Então fica aqui o agradecimento ao canal Blog de Links, procurem lá que também, além do material do Tratamento de Choque, eles têm bastante material interessante, vale a pena acessar. Então, falando sobre o programa, sobre a agenda para a oposição, vamos revisar o que a gente já falou até agora. A gente defende a ideia de que deveria haver para esse ano uma candidatura presidencial, uma coalizão entre o DEM e o PSC, porque juntos os dois partidos conseguiriam um pouco mais do que 4 minutos de TV, já daria para fazer alguma coisa. Essa candidatura teria que ter um discurso voltado para as bases, falando abertamente com o povão, ignorando a grande mídia, que vai ter sempre má vontade com esses candidatos, com essa candidatura. Então não adianta tentar ficar puxando o saco de jornalista, porque jamais vai agradar. Tem que falar direto com quem vota. No caso seriam militares, por exemplo, falar em aumento de soldo, valorizar realmente os militares, discursar para os proprietários rurais, para os caminhoneiros, para a pequena burguesia urbana, falando em coisas como guerra ao tráfico. Também seria importante a candidatura de reservistas ao Congresso a fim de formar uma bancada militar, que hoje em dia só tem o deputado Jair Bolsonaro, ele está sozinho, ele precisaria de reforço lá. E a gente propõe, então, seria também, falando em Congresso, uma aliança política entre liberais, ruralistas, religiosos de várias denominações, evangélicos, católicos, fora da teologia da libertação, é claro, espíritas, judeus, cristãos ortodoxos, todo mundo que é anticomunista teria que se unir, se dar a mão, juntamente, é claro, com os militares. Dentro dessa estratégia, a aliança entre militares e ruralistas é a mais importante de todas, porque você junta meio de ação com armamento. E é isso que importa para a disputa de poder. Falando ainda em parlamento, a gente propôs algumas campanhas que deveriam ser as bandeiras dessa bancada unificada, essa bancada conservadora. Ela teria que falar em derrubar o Estatuto do Desarmamento, acabar ou reformar o voto eletrônico, impedir a desmilitarização da PM, falar em fim da Força Nacional de Segurança, barrar o controle da mídia, barrar o controle da internet, impedir, sob qualquer hipótese, a formação da Constituinte Exclusiva e a reforma política, deixar as coisas como estão, bloquear todos os projetos da agenda do marxismo cultural, desmoralizar e derrubar a tal da Comissão da Verdade. E, conversando essa semana, a gente juntou mais duas coisas aqui que seriam importantes, que não foram mencionadas nas semanas anteriores,
que seria propor uma reforma sindical para quebrar a espinha dorsal desses caras, para acabar com a vida boa desses sindicalistas que ficam sem trabalhar, ficam fazendo só arruaça. Então teria que acabar com o imposto sindical, acabar com algumas estabilidades que são absolutamente imorais e acabar com esses caras mesmo, politicamente. E outra campanha seria importante também no Congresso, seria uma campanha fora Dias Toffoli. Esse cara, ele mancha a reputação do Supremo, ele torna o Supremo inconstitucional com o Dias Toffoli lá. Então seria fora Dias Toffoli, a oposição tinha que estar fazendo muito barulho. Se ela tivesse militância, ela tinha que estar usando essa militância na rua o dia inteiro, na internet o dia inteiro, fazendo memes e fazendo passeatas e pedindo a renúncia imediata desse senhor, porque ele não pode ficar sentado lá, não pode vestir aquela toga, ele não merece, ele não tem condição intelectual e moral para ocupar a posição que ele está. Então, fora Dias Toffoli seria uma bandeira muito importante de ser levantada. Mesmo porque eu acho ele é o símbolo do aparelhamento do Poder Judiciário pelo PT. Sem dúvida, é o símbolo, então, sendo um símbolo, a campanha tinha que se voltar contra ele, que é o símbolo. Fora Dias Toffoli, comecem já hashtag fora Dias Toffoli, pessoal. Além disso, a gente falou dos governadores, qual que teria que ser a postura dos governadores de oposição. Eles têm que valorizar as PMs e buscar a lealdade pessoal dessas tropas. Os policiais militares dos estados governados por governadores de oposição têm que ter um sentimento de gratidão pessoal a esses governadores. Esses governadores, em contrapartida, têm que valorizar os policiais militares e têm que ficar do lado deles, têm que bancar. Não pode se esconder, não pode ter medo, tem que ficar e defender os policiais militares, porque eles estão isolados. Além disso, a gente propõe que esses partidos que querem realmente se posicionar à direita e fazer oposição, DEM, PSC ou quaisquer outros que surjam, eles têm que atrair os quadros descontentes e desvalorizados, principalmente do PSDB. O pessoal do PSDB lá, que é mais à direita e que é maltratado pelo núcleo esquerdista, tem que ser bem recebido, tem que ser acolhido de braços abertos no DEM e no PSC ou em qualquer outro. Então tem que negociar com esse pessoal, serve para PPS, serve para qualquer partido de esquerda em que eventualmente esteja lá dentro um político que não seja exatamente de esquerda. Esse cara tem que ser atraído para reforçar as hostes oposicionistas. Além disso, a gente falou em formar militância, isso é um assunto que o professor Olavo sempre fala, então só reforçando, esses partidos teriam que formar militância. E uma outra coisa muito importante que eu prometi tocar na semana passada, que não é a minha área, é a batalha jurídica, e o Frederico trouxe aqui algumas ideias e ele vai comentar para a gente, então, o que poderia ser feito no campo jurídico para fazer oposição. Que esse também é um dos frontes, né? Não é o único, a batalha tem que ser em todos os frontes, mas o judiciário é um dos frontes. Então, o que você trouxe para a gente aí, Fred? Não, como a gente sabe, a gente tem muitos instrumentos jurídicos que podem nos servir para essa nossa batalha política, né? E como vocês veem, a esquerda sabe se utilizar muito bem disso. Sem dúvida. Um dos meios de ascensão principais do PT ao poder, que até o livro do Romeu Tuma Júnior toca, que é o assassinato de reputações, foi feito de uma maneira muito sórdida. Qual que era, basicamente? Você pega um jornalista, ele publica uma notícia difamando um opositor político, que era o que era feito pelo PT à época. Aí um membro do Ministério Público, com base nessa notícia, veiculada por um jornalista petista, ingressava com uma ação penal contra esse opositor, e ali você matava politicamente a reputação. Cortava a cabeça politicamente, mesmo que depois viesse a ser absolvido por falta de prova, justamente, já estava morto politicamente. O julgamento demora tanto, para ver que depois as pessoas até esquecem depois da sentença. O que importa é que uma ação se ingressaram com uma ação e você matou politicamente. Em inglês isso se chama character assassination, né, que é assassinato de reputação. Isso, justamente. Isso até me lembro de um caso nos Estados Unidos, você falou em character assassination, que envolvia a indicação. O Ronald Reagan, na época, indicou para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte Americana, o Robert Bork, que é um dos constitucionalistas mais brilhantes dos Estados Unidos. E 30 minutos depois que ele foi indicado, que o Ronald Reagan anunciou a indicação do Robert Bork para a Suprema Corte, o Edward Kennedy, senador, subiu em cima de um palanque e começou a fazer um discurso difamando o Robert Bork. E foi um caso célebre nos Estados Unidos, porque ali
ficou claro como eles usavam dessas técnicas de assassinato de reputação para vencer, por exemplo, para impedir que o Robert Bork chegasse à Suprema Corte. Eles conseguiram. O engraçado é que o Dias Toffoli, que você não precisava nem difamar, era só falar a verdade para desmoralizar completamente o cara. Ninguém fez isso, ou quase ninguém. Justamente, o Dias Toffoli, para a gente não se esquecer, ele prestou concurso para juiz do estado de São Paulo por 2 vezes e foi reprovado nas 2 vezes. Mas serviu pro Supremo. Quer dizer, para o órgão de cúpula do Poder Judiciário ele serve agora. Para passar num concurso para juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não... Além disso, é importante nesse campo da batalha jurídica as ações, né? As entidades, os partidos, os indivíduos, os políticos, alguns grupos sociais terem que entrar com algumas ações. Isso, né? por exemplo, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, eles podem ingressar, por exemplo, com ações de controle de constitucionalidade. O que significa? Você questiona a compatibilidade das leis com a Constituição. Se uma lei fere a Constituição da República, ela tem que ser expelida do ordenamento jurídico, porque, como vocês sabem, a Constituição é a norma maior. Há uma hierarquia formal entre Constituição e leis. Portanto, toda e qualquer lei que seja contrária à Constituição tem que ser expelida do ordenamento. O problema é a configuração atual do Supremo, né? Isso. Entrando com essas ações de inconstitucionalidade, você sabe que a chance é de que, mesmo que seja alguma coisa flagrantemente inconstitucional, eles vão distorcer a Constituição e vão dizer que cabe, né? Mas mesmo assim tem que entrar, né? Tem que entrar. Só para lembrar algum dos casos, por exemplo, o que tem acontecido? O PT, sabendo que ele não conseguiria algumas vitórias no Congresso, transfere essa discussão para o Poder Judiciário. Foi o caso, por exemplo, das células do aborto de anencéfalo. Sim. Agora, por exemplo, que o formulador da tese de que tem que ser proibida Financiamento público de campanha. Financiamento privado tem que ser proibido, né? Tem que ser proibido. Foi o atual ministro da Suprema Corte, o Luiz Roberto Barroso, quando advogado, que criou essa tese. Sim. Que então a OAB, uma entidade de classe, que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, e agora estão 4 votos já favoráveis a essa tese de proibir as empresas de fazer Antes da gente doações. entrar no ar, você comentou de um caso no Rio Grande do Sul a respeito do MST. Como é que foi isso? Isso. Em 2008 e 2009, o procurador de justiça, Gilberto Antunes, ingressou com uma série de ações contra o MST. O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul? A Secretaria de Educação do Estado formulou um convênio com o MST, destinando recursos para aquelas escolas que o MST mantém nos acampamentos. As madraças do MST. Justamente. O Gilberto Antunes ingressou com uma ação, com algumas ações para proibir essa doação de recursos para o MST. E ele foi ameaçado por membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uhum. Depois ele sofreu uma série de denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele foi perseguido, uma perseguição totalmente... E como ele estava sozinho... Sim. É aí que entra a importância dos partidos políticos ou dos políticos convencionais realmente se unirem a esse tipo de iniciativa, porque o cara teve que desistir porque estava isolado. Isso. Ele abandonou o caso. O caso. Agora, se ele tivesse realmente... o pessoal bancando ele, né? O pessoal de partidos de oposição, falando é isso aí mesmo, vai até o fim que a gente te garante, a coisa podia ter andado, né? Aliás, a iniciativa podia ter saído justamente desses partidos, inclusive, né? Algumas denúncias podem ser feitas no Ministério Público, né? Não necessariamente pelo partido, mas por qualquer membro do partido, basta o partido querer como fazer pessoa isso, física mesmo. Como pessoa física mesmo. É esse tipo de ação que a gente está falando que tem que ser feita. E tem que ser feito assim como eles fazem. Tem que ser feito centenas de casos, milhares de casos. E não dá certo uma vez, tenta de novo, levanta outra tese, de novo, até passar. Porque a gente está fazendo um trabalho cultural, né, de restauração cultural. Já existem juízes mais novos que não são malucos, que não são petistas. Então, de repente, cai no colo de um juiz desse e o negócio vai adiante, né? A gente pode dar um contra-exemplo, nesse caso que o Diogo falou de tentar até passar, o que tem sido feito pelo Ministério Público Federal em relação à revisão da lei de anistia. Sim. Eles estão tentando de todos os jeitos. Estão tentando até hoje. Vão acabar dando um jeito pelo jeito. Até uma hora que conseguir, justamente. Eles estão entrando com uma série de ações penais contra os militares,
Até a hora que conseguirem passar uma. Até então até agora eles não têm conseguido. Sim. Principalmente porque o Supremo já julgou uma DPF que ele considerou a lei de anistia recepcionada pela nova Constituição, e assim como considerou que os crimes prescreveram. E agora o pessoal entende por que eles querem tanto uma constituinte exclusiva. Eles querem resetar o negócio, querem dar apertar o reset e começar do zero, uma nova Constituição. Com uma nova Constituição, eles podem argumentar de que a lei da anistia não vale. Justamente. Ou quaisquer outros argumentos que lhes convenham, eles podem usar dizendo, opa, é uma nova ordem agora, as regras do jogo são outras, né? A lei de anistia não é recepcionada e, portanto... E aí vale. E dentre várias outras teses que eles querem emplacar, a mudança constitucional, uma nova Constituição, é de fundamental importância para isso. Para eles limparem, para eles jogarem fora as coisas que eles julgam inconvenientes na Constituição de 88. E uma coisa interessante é que a própria Constituição de 88 vem nesse caldo cultural da mentalidade. É uma Constituição péssima, uma Constituição horrorosa, mas antes essa do que o que eles Tanto querem que depois. na área jurídica costuma se brincar que não é uma Constituição, é um Código Constitucional, que tem tantos artigos, a gente tem 250 artigos, e ela foi feita sob inspiração de um teórico constitucionalista português chamado Canotilho, que tem a ideia justamente, ele criou a tese da Constituição Dirigente, que é justamente a Constituição que traça esse plano de uma sociedade, né? Um plano global de mudança, de transformação da sociedade. Então já é uma Constituição revolucionária, realmente, a de 88. Já tem um espírito revolucionário, no sentido da mentalidade revolucionária, que o professor Olavo sempre explica, né? Então a Constituição de 88 já tem, que é justamente o contrário, por exemplo, da Constituição de 1824, que tinha um caráter conservador, e principalmente da Constituição norte-americana, né? Isso, uma Constituição com 7 artigos. Que visa a desconcentração do poder, que é o mesmo espírito, inclusive, da República Romana, por exemplo. E aí a gente chega lá em uma coisa importante, né? Que essa liberdade, ela só existe quando há uma fissura entre o poder, uma fissura no poder central. O poder central não é tão poderoso assim na sociedade a ponto de implementar completamente sua vontade. Mas como que isso acontece? Quando há vários grupos fortes o suficiente para bater de frente. Eu já falei em programa anterior, a República Romana, quando a aristocracia romana, proprietários rurais armados com experiência militar, depuseram Tarquínio o Soberbo, depuseram a dinastia dos reis de Roma, que estava se transformando numa dinastia tirânica, com poder centralizado, apelando populisticamente ao povo. Sempre assim, o poder central usa do populismo para destruir esses poderes intermediários. Os romanos estabeleceram a república com essa casta senatorial, que era uma aristocracia de proprietários rurais armados. A democracia ateniense, ela se voltou contra uma tirania também. Ela nasceu contra uma tirania, e quem que era um cidadão ateniense na Pnyx, na Assembleia? Era o hoplita, era o cara que tinha a armadura, o escudo, o elmo, e a espada e uma lavoura pequena que fosse, mas ele tinha alguma condição econômica e tinha arma, podia participar do exército, ele tinha como se defender, e por isso eles podiam se defender de um poder central tirânico. A Carta Magna inglesa, a mesma coisa, lá no século XIII, os aristocratas rurais peitaram o rei, falaram, não, você não vai fazer o que você quiser, não tem jeito, você vai ter que fazer concessões, porque senão a gente vai dar cabo de você, a gente também tem força, você não é onipotente. A Constituição Americana também, aqueles proprietários rurais das 13 colônias, peitaram o rei da Inglaterra, de início dizendo, no taxation without representation. Nós não vamos aceitar pagar impostos se você não nos conceder no mínimo uma representação, no mínimo um assento no parlamento. Em última instância ainda conseguiram a independência. A Constituição Americana nasceu desse espírito de descentralização de poder. Só que a descentralização do poder só é possível quando existem essas condições materiais, para que o poder já esteja descentralizado previamente, na verdade. A Constituição ela só consolida isso.
O poder já estava descentralizado antes. Então não adianta o pessoal liberal, que nem o Thomas Korontai, que é um cara muito bacana do Partido Federalista, escreveu a proposta de uma nova Constituição Federalista, ela não vai sair de cima a baixo. O poder central nunca vai se descentralizar sozinho. É isso que o pessoal tem que entender. Você precisa criar poderes paralelos que vão tirar o poder do poder central. A Constituição é consequência, não causa desse processo. Exatamente. Não é você mudar na canetada que agora o poder central vai dizer, então tá bom, nós obedecemos. A gente teve uma experiência no Brasil disso. A Constituição de 1891, escrita praticamente por Rui Barbosa, era uma Constituição que mimetizava o espírito da Constituição americana. Inclusive o nome do Brasil, ridiculamente batizado de Estados Unidos do Brasil, após a República, foi implantado um federalismo. Ou seja, cada estado ia ter sua liberdade, sua Constituição, como nos Estados Unidos. Acontece que os estados não tinham força. O que aconteceu 3 anos depois, durante a ditadura de Floriano Peixoto? Todos os governos estaduais foram depostos a mando do poder central. Todos, não sobrou nenhum. Floriano Peixoto era o ditador do país, ele mandou depor todo o governador porque ele não queria, que se opunha a ele, todos. Ou seja, o poder central tinha feito uma Constituição, tirando o poder dele, só que na hora que não conveio mais, o próprio poder central rasgou essa Constituição e disse, agora eu sou poder central de novo. Então, se a gente quer uma Constituição conservadora, um status quo conservador, entenda-se descentralizado no Brasil, é preciso criar poderes paralelos para tirar o poder desse poder central. Usando um pouquinho de história clássica de novo, delenda Brasília. Brasília deve ser destruída. Era delenda Cartago, que usavam os romanos lá nas guerras púnicas, e delenda Brasília. Brasília é o problema. O poder central em Brasília é o problema. Como é que você tira poder sendo mais poderoso? Então, essa agenda nossa, ela visa o início de um movimento oposicionista para conseguir desmantelar esse poder central de Brasília. Ela é uma tentativa de análise da realidade concreta. A ideia é mapear a situação real e agir sobre ela. Não é um devaneio, não é um mundo ideal. É tentativa de tomar o poder da mão deste povo que se assentou lá em Brasília, e que não vai sair por vontade própria. Não vai sair por vontade própria. Eles estão cada vez mais poderosos e a ideia deles é ficar lá para sempre. Ad eterno. Ad eterno. Fazer que nem o PRI no México. O PRI, quem não sabe, Partido Revolucionário Institucional no México, ganhando eleições fraudadas consecutivamente, ficou 70 anos no poder no México. O que está se desenhando no Brasil é isso. É que não exatamente o PT, mas o pessoal do Foro de São Paulo, que seja, o movimento revolucionário se revezando entre as siglas de mentirinha, ficar 70 anos, 100 anos no poder. Por quê? Porque estão sendo esmagadas as elites contrárias. De onde é que a gente tirou essas ideias? Tem um referencial teórico aqui que é importante, quem puder ler, quem tiver interesse, leia urgentemente. É o livro O Poder, História Natural do Seu Crescimento, em francês é de Pouvoir, é de um analista político e filósofo francês do século XX, Bertrand de Jouvenel. Este livro tem edição em português no Brasil de 2012, da editora Peixoto Neto. Então, lá explica direitinho como é que funciona esse processo que eu estou explicando aqui para vocês. Porque o que está acontecendo no Brasil atual? Usando, então, esse referencial teórico para fazer a análise de conjuntura. O que a gente tem aqui uma nova elite, aquilo que o Reinaldo Azevedo chama de burguesia do capital alheio, que é formada por professores universitários e sindicalistas, tomou o controle do país. Isso começou no dia 1º de janeiro de 95, quando assumiu Fernando Henrique, ex-presidente da USP. Mas eles já tinham bastante poder no governo Itamar. Ele, Fernando Henrique, em si, já tinha bastante poder. De posse do aparato estatal, esses caras podem, como a Dilma em Portugal, eles podem gozar gostosamente das riquezas e dos prazeres burgueses, sem precisar ter a posse legal de nada. Eles têm cartão corporativo, gente. Eles podem ser uns pobretões no papel, na declaração de imposto de renda, podem andar com a carteira vazia, não precisa nem ter carteira, não precisa ter um centavo no bolso, mas na prática eles vivem como nababos, eles são nababos. Só para dar um exemplo, Diogo, você pega segundo ou terceiro escalão de ministério em Brasília viajando de primeira classe. Não, eu acredito mesmo.
Você imagina, só em comparação, vocês terem uma ideia, o presidente da Ambev, que é uma das maiores empresas do mundo, viaja de classe executiva. Aí vem o senhor Jean Willis e propõe o quê? Limitar os salários dos executivos. Como se eles fossem realmente os caras que estão aí esbanjando dinheiro e ganhando horrores no Brasil, né? Quando você tem essas pessoas com salários nominais, às vezes medianos, mas vivendo que nem reis. Com estilo de vida. Viajando em primeira classe. Vida na babesca. Uma passagem de primeira classe para o exterior não custa menos de $8.000. Imagine. A passagem de classe turística é $700 para Miami. A passagem de classe executiva é $2.000, $3.000, é $8.000 primeira classe. E gente de segundo e terceiro escalão vivendo. Então eles não precisam nem ter a posse legal. E já era assim na União Soviética. Já as elites anteriores, as elites paralelas que poderiam se contrapor, estão virando um bando de empregadinho do PT. Por exemplo, os industriais e os latifundiários. Os industriais, eles trabalham para o PT. Você deu o exemplo do cara da Ambev. Ele tem um salário alto, o diretor da Ambev, ou os acionistas, ou um proprietário de uma grande rede varejista. Como Luiz Trajano, no Magazine Luiz Luiza. Trajano, o senhor Abílio Diniz. Esses caras têm uma vida boa, mas a cada ano, a cada década, a vida deles vai ser mais achatada, porque o que eles têm que fazer? Eles geram riqueza e transferem via tributação para o PT, eles são empregados. Por enquanto, o partido ainda deixa que os donos originais tomem conta. Em breve, esses donos originais não vão tomar conta, vai ser um cara nomeado diretamente para o partido. É assim que vai acontecer a estatização, foi assim na Venezuela. Então, essas elites já estão trabalhando para o PT. A elite agroindustrial, do agronegócio, o governo não tem como ficar tributando 40%, 50% da renda deles. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão tirar a terra dos caras. Que já vem fazendo. Via quilombola, via MST, comunidades indígenas, porque a riqueza está na terra, no caso dos latifundiários. Então, qual que é o cenário que a gente tem aqui? Tá, e no meio do caminho, então, voltando um pouquinho, no meio do caminho a gente tem como fiel da balança, que é a verdadeira detentora dos meios de poder, as Forças Armadas. Acontece que se essa nova elite petista, essa oligarquia do capital alheio, conseguir a lealdade das tropas, sejam as atuais ou sejam as da nova polícia, por exemplo, que eles querem fazer, eles vão ter, enfim, os meios de ação para esmagar de vez as antigas elites. Aí, se acontecer esse processo que eu falei, tira o proprietário original, põe lá um comissário do partido para tomar conta do Magazine Luiza, por exemplo. Destitui o proprietário original. E aí sim eles vão poder reinar por décadas. Ou seja, ou vai ficar cabeça baixa, humilhado, resignado, trabalhando para pagar imposto para os petistas gastarem lá em Portugal, naqueles restaurantes caros, ou ficar em Roma, na Via Vêneto, em hotel de 15 mil euros a diária, enquanto o pessoal aqui tem que trabalhar. Isso que está se desenhando. Ou vai ficar assim quietinho, ou então vai acabar perdendo até isso. Então, quais são os grupos que têm poder e dinheiro no Brasil? Eu estava falando, a própria elite comunista. Esses caras já têm predominância, eles têm financiamento internacional, Fundação Ford, Fundação Rockefeller. Tem o dinheiro dos fundos de pensão. Tem o dinheiro dos fundos de pensão, tem 40% da renda nacional tributada, tem parceria com o tráfico de drogas. Então esses caras têm dinheiro para burro. Grana dos sindicatos. Então eles têm dinheiro, poder e querem desmilitarizar a PM para que eles tenham as armas também do lado. Então eles vão ter dinheiro e armas. É isso que está acontecendo. Aí sim, e eles querem controlar a mídia, inclusive, para que não vaze esse tipo de informação, né? Porque quando a Dilma parou lá em Portugal, esse treco vazou. Tanto... E eles não querem que vaze, eles querem viver que nem reis e que ninguém saiba. E o que aconteceu agora, inclusive depois desse vazamento, é que ela demitiu a secretária de comunicação social da presidência porque ela não foi eficiente. Não conseguiu blindar. Só que daqui a pouco eles dizem que esse tipo de informação é questão de segurança nacional e pronto. Como já vem fazendo com os gastos dos cartões corporativos. Que são uma tremenda uma caixa preta, que aliás a oposição, dentro daquela agenda que a gente estava falando, tem que fazer uma CPI dos cartões corporativos. Isso é objeto de CPI. Tem que investigar, tem que abrir todas essas contas. O Brasil precisa de transparência. Segurança Nacional, uma ova. A gente quer saber o que esse pessoal está gastando dinheiro, o nosso dinheiro. Então você tem a própria elite comunista. Então qual que é a configuração do poder no Brasil hoje? Você tem a elite comunista nababescamente vivendo e querendo mais poder ainda, querendo poder sobre o continente inteiro, poder econômico e político.
Você tem outra elite que é a elite financeira, os banqueiros, esses caras são apátridas, como o Paulinho já falou semana passada, nem as agências de banco são deles, é tudo alugado, eles não têm capital imobilizado aqui, ou muito pouco, para eles tanto faz como tanto fez. É o governo gastando horrores mesmo, vai viver sempre endividado, vai ter que pedir dinheiro para eles, vai precisar de financiamento deles, esses caras vão continuar ganhando dinheiro. Então esses caras não vão se opor nunca, porque para eles está uma delícia. Tá nunca muito ganharam gostoso. tanto dinheiro. Nunca ganharam tanto dinheiro e vão continuar ganhando, porque esses caras gastando, criando lá 50 mil ministérios e torrando dinheiro, a galinha de ovos de ouro estrangulada, eles têm que pegar dinheiro de banco também, né? E então os banqueiros não vão se opor jamais. O terceiro grupo que detém meios de ação no Brasil, terceira elite, é a burguesia industrial e comercial, aquilo que eu falei, o pessoal que está de joelho, pagando imposto, com a corda até o pescoço, devendo até a mãe para o BNDES. Então esse pessoal medroso, cagão, não vai fazer nada. Aí o quarto grupo são os latifundiários. Os latifundiários que só têm a terra é tudo que eles têm. E os caras querem tirar a terra deles. E se não fizerem nada, se os latifundiários não moverem uma palha para se opor, vão tirar a terra dos caras. Então, vão virar os kulaks da União Soviética, os caras que Stalin esmagou, ganharam dinheirinho nos anos 20, nos anos 30 chegou Stalin, agora vocês não vão ganhar mais nada. O pessoal não acredita. Não, isso não vai acontecer, os petistas não vão fazer isso. Notícia da Veja, dia 21 de junho de 2006, já faz tempo, galera. O nome é Terrorismo Biológico. Já está postado lá na fanpage, podem entrar e ver. Trecho da notícia. A notícia é sobre as lavouras de cacau da Bahia, do sul da Bahia, no início dos anos 90. Vou ler aqui aspas a notícia da Veja, né? Então quem quiser acessar essa notícia está lá na fanpage do Tratamento de Choque, com a primeira publicação, pode ver a notícia, a fonte primária lá. Mas dentro dessa notícia diz, aspas, em 4 entrevistas à Veja, o técnico em administração Luiz Henrique Franco Timóteo, baiano, 54 anos, contou detalhes de como ele próprio, então ardoroso militante esquerdista do PDT, se juntou a outros 5 militantes do PT para conceber e executar a sabotagem. O grupo, que já atuava em greves e protestos organizados na década de 80 em Itabuna, principal cidade da região cacaueira da Bahia, pretendia aplicar um golpe mortal nos barões do cacau, cujo vasto poder econômico se desdobrava numa incontrastável influência política na região. O grupo entendeu que a melhor forma de minar o domínio político da elite local seria por meio de um ataque à base de seu poder econômico, as fazendas de cacau. O que esses caras fizeram? Eles espalharam uma praga na lavoura de cacau. Foi isso que eles fizeram. Então, eles não podiam, ainda não tinham MST forte o suficiente, índio e quilombola. O que eles fizeram para acabar com o agronegócio na região? Eles espalharam uma praga mesmo para destruir as lavouras e acabar com o poder desses caras. É com esse tipo de gente que vocês, pessoal de Goiás, do Mato Grosso, do interior do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão lidando. É esse tipo de bandidagem. Se vocês não se unirem aos militares em tempo, isso vai acontecer em todos os lugares do Brasil. Vocês vão perder tudo. Seus netos vão viver na miséria. Tudo aquilo que vocês fizeram vai por água abaixo. Não, e para ver a burrice de algum desses grandes produtores rurais, lembrar o caso do Cutrale, do José Cutrale, que é o maior produtor individual de laranja do mundo. Se vocês verem aquele documentário Entre Atos, que o Moreira Salles fez sobre os bastidores da eleição do Lula em 2002, ele mostra lá a felicidade do Lula e do José Dirceu quando o Cutrale anunciou o apoio à candidatura do Lula. Isso ali do primeiro para o segundo turno. E logo logo depois, ele teve suas propriedades todas invadidas em São Paulo pelo MST. Ou seja, não dá para se bancar o esperto e querer ser amiguinho desses caras, porque eles vão passar rasteira. Eles são o inimigo do agronegócio. Se você é proprietário rural, a esquerda, toda a esquerda é tua inimiga. O cara é do Foro de São Paulo, é teu inimigo. Não adianta querer puxar o saco deles. O mesmo raciocínio que vale para os jornalistas, vale politicamente em relação aos petistas e aos esquerdistas em geral. Se você é latifundiário, eles os odeiam. E é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo para eles te apunhalarem pelas costas. E eles vão fazer. Pode ter certeza. Esse episódio que o Frederico trouxe é significativo. Não, e para lembrar agora, a senadora Cátia Abreu, que entrou na base do governo, isso é completamente estúpida, né? É uma medida que realmente não foi feliz e
ela deveria rever. E o próprio Guilherme Afif Domingos, que é um dos representantes que você falou da O burguesia Guilherme Afif comercial... Domingos, o que ele fez foi Vercingetorix depondo as armas diante de Júlio César, só que antes da Batalha de Alésia. Para quem não conhece a história antiga, teve lá Júlio César ocupando a Gália, a batalha final, Vercingetorix tentou unir todos os povos da Gália contra o imperador romano, ou seja, ele fez isso que ele está propondo, ele uniu, fez uma frente ampla contrária ao inimigo, foi pra porrada, perdeu, aí sim se rendeu. Guilherme Afif Domingos se rendeu antes da luta. Vercingetorix antes da Batalha de Alésia, gente. Isso é covardia. Isso é covardia. Mas aí teve um ouvinte muito inteligente, inclusive, que levantou uma objeção pra gente, dizendo que há muita bandidagem entre os barões da sorte. Eu concordo, realmente há. Alguns, por isso que eu disse que eles precisam ser domesticados, alguns. Não vamos generalizar, é lógico, mas alguns dos caras que desbravaram Rondônia, Mato Grosso, etc e tal, realmente eram poceiros, eram grileiros, alguns eram bandidos mesmo, mas não todos. E mesmo esses que eram bandidos, gente, o pior desses caras é melhor do que o melhor dos petistas. Porque nenhum desses caras do agronegócio jamais quis dominar o continente inteiro politicamente e economicamente. Eles não têm essa maluquice, essa loucura, esse delírio de poder, essa ambição desenfreada que os comunistas têm. Então, o mais bandido do poceiro, do grileiro, é um santinho perto desses comunistas. Que quando muito ele quer aumentar sua propriedade em alguns alqueires. Alguns alqueires, ele não quer controlar completamente o continente, não é nem o subcontinente inteiro, mas um pedaço da América Latina, e estamos falando em Foro de São Paulo na África, então esses caras são malucos, esses caras têm que ser tirados do poder, senão eles vão acabar com a riqueza de todo mundo. A gente vai ter que ficar beijando a mão, como o senhor Afif Domingos foi lá beijar a mão da Dilma, todo mundo vai ter que beijar a mão dos petistas, vai ter que trabalhar, nós vamos ser escravizados por esses caras. Nós já estamos semi-escravizados por eles, trabalhando para eles viajarem de primeira classe, para eles gastarem em restaurantes, para eles tomarem Romanée Conti. Não, hoje você trabalha 5 meses por ano para bancar as mordomias dos nossos... E por que eles querem fazer a reforma política? Para tirar quem não é do grupo deles do banquete. Eles vão fazer a reforma política, vai ficar só eles lá, aí eles vão poder continuar tirando 40%, 50%, 60% da riqueza da nação e dividir em menos, fazer com que a fatia do bolo fique maior para eles. Porque eles têm que dividir com um cara que não é sangue puro, com PMDBista, com não sei quem. Esse pessoal, lógico que tem gente que está se locupletando tanto quanto eles, ou um pouco menos. Mas eles querem se livrar desses caras também, para sobrar o bem bom só para eles. Veja, por exemplo, a facilidade com que eles levantaram recursos agora para pagar as multas do José Genuíno e do Delúbio Soares. Ou seja, a lei não vale para eles, eles podem fazer o que eles quiserem. Isso é um escárnio. Claro, eles estão sinalizando claramente, dizendo, isso aí não vale, isso aí não é nada pra gente. A gente despreza, a gente é mais forte do que isso. Aí entra uma coisa interessante que o professor Olavo de Carvalho falou no hangout que ele teve com o Lobão e com o Rodrigo Constantino na semana passada, cujo trecho está reproduzido no blog do Felipe Moura Brasil na Veja. Recomendo que todo mundo acesse lá. No site da Veja, o blog do Felipe Moura Brasil, tem essa postagem cujo título é "Nós estamos enfrentando, não é o PT, nós estamos enfrentando séculos de culto da ignorância". E nesse hangout transcrito, o professor Olavo falou o seguinte a respeito das denúncias do Romeu Tuma Júnior no livro Assassinato de Reputações. Então, aqui, aspas. "O problema não é a revelação dos fatos. O problema é que não há meios de ação política. Não há canais por onde fazer essas coisas terem as consequências que deveriam ter. Agora, o fato é que esses camaradas se apropriaram de todos os meios de ação. Ter o controle dos meios de ação é fundamental em política. O pessoal fala, escândalo derruba governo. Eu digo não. Escândalo aciona um mecanismo de poder que pode derrubar um governo. Como foi no caso do Collor, né? Mas esse mecanismo não existe. Esse é que é o problema. Como dizem vocês, para usar o termo comum, os caras aparelharam tudo. Então tem que começar a desaparelhar. Aí que entra o fora de Astófoli, gente. Tem que começar a botar outras pessoas e a começar pela própria mídia. Ou seja, o senhor Silvio Santos, Paulo Martins no SBT Nacional, ele não está aqui, então eu estou fazendo campanha por ele. Vamos pôr esse pessoal na grande mídia. E tem que começar pela mídia e pela universidade, são as palavras isso que o professor Olavo falou semana passada. Né? E é justamente tudo, reforça tudo isso que a gente está falando, né? Da necessidade de uma articulação pela briga pelo poder mesmo. A eleição, a batalha jurídica, a militância, todos esses são frontes, né?
são frontes, mas é preciso deixar bem claro para essa elite petista que eles vão encontrar resistência. Porque até agora ninguém resistiu para valer. E se ninguém resistir para valer, eles vão tomar o poder por completo, as informações não vão mais vazar, e na década seguinte, eles não vão viver como nababos, eles vão viver como marajás indianos do século XVIII, já vivem, né? E o controle de informação vai ser lá a Coreia do Norte, né? Sim. Esses caras vão ter condição de fazer tudo o que eles quiserem, vão esmagar a burguesia industrial e vai virar mais ou menos como na China, né? O proprietário é proprietário mais ou menos, não vai ter realmente a posse, como já não tem a posse de fato dos meios de produção, né? Isso vai ficar cada vez mais exíguo a ponto da supressão completa e só vai sobrar petista. Inclusive tem um artigo do professor Olavo, já que a gente falou do professor Olavo, se não me engano chama Revolução Social, que ele fala que os meios de ascensão social no Brasil já são sindicato e universidade, e ONG. E ONG, Hoje você ser líder de uma comunidade, de uma ONG, é mais meritório ou respeitoso do que ser um general, sem um juiz. Dúvida, um general do exército é apontado na rua como torturador, mesmo que ele tenha nascido depois do regime de 64, não tenha nem participado. Um militar, um coronel da polícia militar também é execrado publicamente, tem má vontade da população e da população, eu digo, da população festiva, né? E só para dar um exemplo, mídia, jornalista. Enquanto qualquer babaca de um Mano Brown é tido como um cara respeitável. Não, e num conflito envolvendo o tráfico de drogas para os traficantes e o Estado, por exemplo, quem é chamado para arbitrar o conflito é um líder do Afro-Reg. Ou seja, o líder do Afro-Reg tem mais poder que um militar, do que um general do exército. E se bobear, ganha mais. Com certeza. Deve ter um padrão de vida material superior aos generais do exército, que, coitados, têm seu soldo cada vez mais achatado, né? Então é isso, pessoal. Ou há essa articulação de oposição. Aliás, explicando, nós fizemos essa série dos 3 programas aqui por obrigação. Não sei se alguém vai nos ouvir, mas fica aqui o documento histórico. Depois não digo que todo mundo estava dormindo. Just um aviso do que... a gente está dando algumas ideias, a gente pode errar aqui e ali, mas eu acho que na maioria das partes a nossa leitura deve estar correta. A gente também não sabe tudo. A gente tem a humildade de saber que é preciso estudar para aprender, preciso estudar bastante. E é essa humildade que a classe empresarial e a classe dos líderes políticos da chamada oposição brasileira não tem. Eles acham que porque ocupam um cargo político ou porque ganharam ou herdaram dinheiro, sabem tudo. A inteligência é um adorno à riqueza. Eles acreditam que sabem tudo, né? Até nesse mesmo hangout que transcrito lá no blog do Felipe Moura Brasil, o professor Olavo fala, né, que até hoje eu não entendo por que não vêm esses políticos de oposição me pedir um conselho, me pedir uma orientação. Eles não vêm, ficam orgulhosinhos demais. E no Brasil, se você sabe alguma coisa, todo mundo quer te matar. O certo é não saber. Nós todos temos que ter a ignorância nivelada. Assim todos nós nos sentimos bem. É impressionante a quantidade de pessoas que acham que se você sabe alguma coisa e demonstra que sabe alguma coisa, acham que você tem o rei na barriga, que você está querendo humilhar outra pessoa. Complexo de inferioridade impressionante, né? Então, no Brasil, se você sabe alguma coisa, todo mundo quer te matar. Então é isso. Líder político e líder empresarial tem uma inveja de gente de estudo que é uma coisa de outro mundo. Até milico, meu Deus, tem isso, meu Deus do céu. Isso acontecia com o Geisel da vida, que tirava sarro de alguns outros militares que liam, chamando, isso é coisa intelectual. Por isso que o Geisel fez tanta bobagem, né? Então todos nós, aqui continuando palavras do professor Olavo, então, todos nós estamos enfrentando, não é o PT, nós estamos enfrentando séculos de culto da ignorância. É isso que acontece no Brasil, é a democracia do QI. Ninguém pode ter um grau de QI a mais porque é proibido. Então se alguém com algum meio de ação estiver nos ouvindo, tenha um pouquinho de humildade e prestar atenção. Nós não somos os donos da verdade, mas a gente busca a verdade. Isso é o mais importante. E só para ver a burrice da nossa elite empresarial, aquele vídeo que a esquerda tentou, tanto quanto possível, difamar o Diogo Mainardi numa discussão em relação ao número do crescimento do varejo, inadimplência do varejo com a Luísa Trajano. Circulou recentemente. Você vê ali, eu fui, depois da discussão, eu fui ver o currículo da nossa amiga Luísa Trajano. Ela tem 2 faculdades e não sabe fazer concordância verbal. A mulher não sabe falar. Isso é o que mais tem por aí.
É uma ignorância completa com 2 faculdades. Pois é, ao mesmo tempo em que o pessoal dessa elite despreza o conhecimento, eles respeitam caras só porque tem diploma, às vezes. Tem que respeitar o conhecimento, não o diploma. Tanto faz quem está falando, o que importa é se o que ele está falando é verdade ou não. Ou aquela coisa do caipira, fetichismo pelo cargo. Né? A Dilma, você vê os discursos dela, não sabe articular sujeito e predicado. A Dilma não sabe escrever uma redação de Minhas Férias, nem ela nem o Lula. Se puser ali o papel, a caneta na mão, escreve aí sem cola, Minhas Férias em Portugal, não vai sair coisa decente. Não vai sair. 15 linhas, 3 parágrafos, Minhas Férias em Portugal. A dona Dilma não sabe escrever essa redação. Então é isso, né, galera? A gente já falou demais hoje e até semana que vem. Um abraço e boa noite. Abraço, boa noite a todos.